Olá, meus queridos tripulantes, tudo bom com vocês? O meu nome é André Borges e está começando mais um vídeo do canal Era dos Piratas. Era dos Piratas. Ninguém quer fazer uma música pro canal Era dos Piratas? Eu vou ficar muito agradecido. Faça uma música pro canal Era dos Piratas. Era dos Piratas. E meus queridos tripulantes, como vocês puderam ver aqui embaixo no título, esse vídeo aqui é mais um vídeo de história das capas, né? Os mini arcos que tem nas capas, que pra quem não sabe, pra quem só acompanha o anime, nos mangás eles têm as capas dos mangás, e nessas capas dos mangás às vezes tem algumas historinhas interessantes que mostram o que aconteceu com tal personagem, outro personagem, em tal situação, e tal de momento e tudo mais. E a história de hoje é a segunda história de capas. Muita gente tá me pedindo, falando assim, não, comenta a história de capa do Ace, comenta a história de capa não sei quem, comenta não sei quem. Calma, eu vou chegar lá, eu vou comentar todas as histórias de capa, tá? Fiquem tranquilos. Mas eu quero pegar desde a primeira até a última. Então essa é a segunda história de capas e é a história a história de capas do... Tinha que mesmo? Do Koby e do Helmeppo, né? O que aconteceu com eles, né? Porque a gente sabe que ele se juntou com o Garp, mas não sabemos muito bem exatamente como que foi essa união do Garp com o Koby e com o Helmeppo, como que eles se encontraram, como que o Koby foi pra junto lá, como que o Helmeppo se tornou um marinheiro, né? Um marinheiro forte até, e sendo que ele era um marinheiro, um filho de uma puta, né? Filho do Morgan, mão de machado. O que aconteceu com o Morgan, mão de machado, a gente vai ver um pouco disso também. Então, vamos lá, se vocês quiserem ver isso, eu não sei se tem algum lugar pra vocês verem. Eu vou procurar e se eu achar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Se eu não achar, eu vou deixar aqui embaixo também os capítulos referentes a essas capas. Aí vocês vão lá e aí vocês veem as capas desses capítulos, beleza? Então vamos lá e não chega de conversa fiada e vamos começar logo com o vídeo. Bom, a história de capa do Helmeppo e do Koby começa com a gente vendo os dois trabalhando naquela cidade, na marinha, na base da marinha daquela cidade onde o Luffy encontrou o Zoro. O Zoro não, o Zoro, não o Zoro, o Zoro. E eles estavam lá, já que o Morgan, que era o capitão daquela base, ele tinha sido preso porque ele era um capitão meio do mal, o Helmeppo acabou se tornando subordinado do pessoal lá da marinha, né? E o Koby estava super feliz de estar sendo subordinado da marinha porque o sonho dele era mesmo ser marinheiro. Então estavam os dois lá trabalhando para a marinha. O Koby estava um pouco mais feliz do que o Helmeppo, né? Porque aquele era o sonho dele, o Helmeppo estava lá meio que obrigado, mas os dois estavam trabalhando muito duro, estavam suando a camisa literalmente para fazer tudo que os marinheiros mandassem eles fazerem. Embora os marinheiros às vezes tiravam sarro deles e tudo mais, mas eles estavam sempre se esforçando para ser, né, um marinheiro aí que tivesse reconhecimento, né? Eu acho que o Helmeppo não tava nem aí com a porra toda. E nesse meio tempo também a gente viu que eles fizeram amizade com aquela garotinha que deu aquele bolinho de arroz pro Zoro. Lembra daquela garotinha? Muito tempo atrás, aquela garotinha pequenininha que deu o bolinho de arroz pro Zoro? Então, eles fizeram uma amizadezinha com ela, muito bonitinho, né? Ah, que coisinha mais fofa, fez amizade. Aí chegou um determinado dia que aqueles marinheiros precisavam escoltar um prisioneiro até o mar para se encontrarem com outro navio da marinha para entregarem esse prisioneiro para ele ir para a pena de morte. E esse prisioneiro não era ninguém mais, ninguém menos que o Morgan Mão de Machado. Pois é, o pai do Helmeppo. Ele estava indo sendo entregue para outros marinheiros porque ele ia sofrer a pena de morte. O Helmeppo ficou chateado com isso, obviamente, porque é o pai dele, né? Mas ele estava lá, tem que obedecer a marinha, ele sabe que o pai dele era uma pessoa má, então, né, fazer o que, né? Ficou triste, mas bola pra frente. E eles estavam todos lá, então, não todos, né? Estavam o Koby, o Helmeppo, mais alguns outros marinheiros e o Morgan, o Mão de Machado, eles estavam lá no navio, indo em direção ao outro navio da marinha. E aí, esse outro navio da marinha, olha só que surpresa, meus queridos, esse outro navio da marinha pertence a um personagem, um marinheiro que todo mundo conhece muito bem, todo mundo gosta muito dele, mas que naquela época ninguém sabia quem que era esse cara. Agora a gente gosta muito dele, mas na época era só o cara chamado Garp. Não sabia que era Monkey D. Garp, a gente só sabia que era o Garp, não sabia que era o avô do Luffy, mas olha só que foda, cara. Desde lá do princípio, lá do comecinho da história, o Garp apareceu e depois ele deu as caras novamente só lá em Water 7. Olha que legal, a distância de aparecimento. Mano, o Oda ele pensa muito além, mano. O Oda é muito foda, como assim? Bom, beleza, o navio do Garp chega lá para pegar o prisioneiro, para levar para a execução de morte.
o prisioneiro que era o Morgan, e aí eles estavam lá, né, meio que entregando o Morgan pro Garp, e quando de repente o Morgan dá uma machadada, porque eu não sei, os caras foram idiotas o suficiente para deixar o Morgan com aquele machado implantado no seu braço. Por que não tiraram a porra do machado do braço dele? Não, deixa lá. Por que não deixou só o cotoco do braço dele? Mano, que jumento esse povo. Mas enfim, deixaram o machado do Morgan, mão de machado, e aí o Morgan foi lá e deu uma machadada no peito do Garp, mano. O Garp já caiu pra trás assim, sangue jorrando pra todo quanto é lado. E aí, pra piorar a situação mesmo, o Morgan pega o seu próprio filho. Olha que filho da puta, o Morgan pega o seu próprio filho, o Helmeppo, como refém. Olha que coisa louca, mano, que cara, nossa, sem noção. Esse teu filho, tadinho. Tadinho do Helmeppo. Bom, beleza, o Morgan pegou o seu filho como refém, pegou um barquinho e vazou com a corda de lá, meu amigo. Já que ele estava tendo um refém, vamos embora daqui. Só que as pessoas lá, os marinheiros daquele navio, eles quiseram atirar com uma bala de canhão naquele barquinho, para destruir aquele barquinho, para eles capturarem o Morgan novamente. O que é uma coisa muito foda, mano, é uma coisa muito sacanagem, porque o Helmeppo também tá lá, eles iriam atirar no Helmeppo também, os caras não tinham o mínimo de consideração pelo Helmeppo. Eu achei sacanagem isso. Ainda bem que o Colby que ele fez uma amizade bem bacana com o Helmeppo, então o Colby se colocou na frente do canhão, mano, uma coisa, um ato muito legal mesmo, um ato muito foda. O Colby se encheu de coragem, e tá certo que ele tava tremendo o corpo inteiro, mas ele se encheu de coragem para se colocar na frente do canhão e falar assim, não, mano, vocês não vão atirar no meu amigo não, como assim, vocês estão loucos? E aí, um marinheiro, acho que o subordinado do Garp foi lá e impediu o Colby de impedir o ataque. E depois o Garp levantou do nada e impediu o outro marinheiro de impedir o ataque do Colby, de impedir o ataque da marinha. No fim das contas, a marinha não atirou, o Garp estava de pé e todo mundo se perguntou, mas como assim? Como é o Garp? Ele tinha levado aquela machadada no peito. Todo mundo se perguntou, mas como assim você está de pé, Garp? O que aconteceu? Aí ele vira pra galera e fala assim, ah, então, é que eu estava dormindo. O vice-almirante foi lá pegar um criminoso para levar para a pena de morte e dorme na hora da entrega. Ele dormiu na hora da entrega e o Morgan foi lá e deu uma machadada nele. Tinha que ser avô do Luffy, mas tinha que ser o avô do Luffy. Não podia ser outra pessoa, tinha que ser o avô do Luffy. Bom, beleza, o ataque lá dos marinheiros que iam atirar com a bala de canhão lá pro naviozinho do Morgan foi cancelado, né? O Garp foi lá, meteu o soco, e aí a gente viu, né? Porque antes a gente achou, nossa, mano, o vice-almirante fraco desse jeito, levou uma machadada do Morgan, como assim? Só que depois ele se levantou como se nada tivesse acontecido, ainda deu um soco no canhão, amassou o canhão, e aí a gente já começou a pensar, rapaz, esse cara é foda. Esse cara é foda, ele tava dormindo, é um idiota, ok, mas esse cara é foda, esse cara é forte. E realmente a gente viu que ele realmente é muito foda, muito forte. Mas enfim, o ataque foi parado enquanto tudo isso estava acontecendo lá no barquinho onde estava o Morgan e o Helmeppo. O Helmeppo se estressa com seu pai, ele vira pra ele e fala assim, mano, você é um filho da puta mesmo, você tá aqui de sacanagem, tá de brincation with me, meu querido pai? You tá de brincation with me, meu querido pai? E aí se estressa com o Morgan e pula no mar e vai nadando em direção ao navio da marinha. O que eu achei uma coisa muito foda, pô, o seu pai, seu próprio pai tentou te matar, pegou você de refém, e quando você ficou estressado com ele e pulou no mar, ele não tava nem aí, mano. O Morgan pegou o seu barquinho e zarpou de lá, meu querido. Ele não tava nem aí pra marinha, não tava nem aí pro seu filho, não tava nem aí pra ninguém, ele só queria se salvar naquela situação. E realmente ele conseguiu se salvar. A gente não sabe o que aconteceu com ele, exatamente o que aconteceu com ele. Ele apareceu em uma outra história de capas que acho que vai ser a próxima história de capas que a gente vai ver, mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu com ele. Por enquanto, a gente só sabe que ele fugiu. E aí então o Helmeppo vai lá nadando, consegue chegar, consegue alcançar o navio da marinha, consegue subir no navio da marinha, e ele tava lá, ele e o Colby, eles se ajoelham, ficam pedindo desculpas pro Garp, desculpa pros marinheiros. O Helmeppo, eu não acho que ele deveria ter pedido desculpas, porque ele foi feito de refém. O Colby não, o Colby sim, ele deveria ter pedido desculpa porque ele se posicionou contra a marinha, porque ele tava lá na frente do canhão que iria atirar no Morgan, e por causa disso que o Morgan escapou. Mas isso não importa, o Helmeppo também ficou meio que arrependido, né, de alguma coisa, não sei do que ele ficou arrependido, mas ele estava lá ajoelhado, chorando junto com o
Colby do seu lado também ajoelhado, chorando e pedindo desculpas pelo seu comportamento, pelo seu mau comportamento. E pedindo desculpas também porque eles chegaram à conclusão que eles eram inúteis, porque o Colby não conseguiu salvar o Helmepo direito, o Helmepo ele não conseguiu impedir que o Morgan fugisse também, então eles estavam pedindo desculpas por isso também, porque eles estavam se sentindo inúteis. E aí, então os dois estavam lá naquele momento de tristeza quando o Garp olha para eles e vê potencial naqueles dois rapazes. Então ele toma uma decisão e fala assim: vambora galera, vamos comigo pro meu navio que eu vou levar vocês lá pros meus aposentos, lá pra base da marinha, eu vou treinar vocês vão ser foda pra caramba. Meu querido, vambora. E foi assim que o Colby e o Helmepo ficaram sob comando do Garp, né? Uma coisa muito bacana, cara. Eles se mostraram inúteis, né? Diferente de todos os outros marinheiros, eles se ajoelharam, se mostraram inúteis e o Garp viu o potencial neles. E então o Garp foi lá e falou assim: não, esses caras, eles vão ser foda, eu quero eles comigo. E levou os dois para a base da marinha e começou a treinar ele, o Garp e também o seu subordinado, né? um dos seus subordinados, começaram a treinar o Colby e o Helmepo. E aí a gente vê um twist muito bacana na personalidade do Helmepo, porque antes ele estava trabalhando para a marinha, mas ele estava tipo de saco cheio, mano. Nossa, eu não queria estar aqui, eu quero ir embora desse lugar e tal, estou sendo obrigado. Mas agora não, depois que ele foi lá depois que ele ficou sob o comando do Garp, que ele foi lá para a base da marinha e começou a treinar, ele estava dando tudo de si. Ele e o Helmepo, os dois estavam muito animados por estarem ali. Eles trabalhavam dia e noite, treinavam dia e noite, lavava o lugar lá e pegava a espada e estava de noite. Tem até um quadrinho muito bacana, cara, do capítulo 115, cara. O capítulo 115 é muito bacana porque mostra os dois treinando muito, cara. E, tipo, mostra que tá de noite, né? Tem uma lua ali no fundo e mesmo assim, mesmo estando de noite, os dois estão treinando, correndo, fazendo abdominal. Muito bacana. Também o 116 e o 119 também mostra isso, cara, porque tá de noite, os caras estão treinando com a espada, estão cheio de galo, cheio de hematoma, cheio de sangue e tudo mais. Os caras estão acabados, mas mesmo assim eles estão lutando e estão fazendo de tudo estão se esforçando, fazendo de tudo para ficarem mais fortes. E mesmo eles apanhando, mesmo eles sofrendo, mesmo eles passando por muita dificuldade, eles conseguiram passar por esse treinamento e a gente sabe que eles conseguiram evoluir muito. O Colby um pouquinho mais que o Helmepo, mas mesmo assim os dois evoluíram muito, né? E tudo graças a esse momento lá no navio, onde os dois se sentiram inúteis e o Garp viu o potencial neles. Uma coisa muito bacana, uma cena muito bacana e um twist muito bacana, tanto pro Colby quanto pro Helmepo, que saíram de uma base da marinha, de uma cidadezinha qualquer, e foram ser subordinados do Monk de Garp, ninguém menos que o herói da marinha. E o herói da marinha treinou eles muito bem, porque os dois acabaram se tornando dois marinheiros muito fodas mesmo. E a última cena dessa história de capas é o Garp olhando pro Colby e o Helmepo treinando com outro subordinado seu. Eles estavam lá na praia, o sol já estava nascendo. Eu não sei se é o sol ou se é a lua, eu acho que é o sol, porque tá fazendo uma sombra bem forte assim. Então já tipo o dia amanheceu e os caras também estavam continuando treinando lá e o Garp olhando pra eles e sorrindo, como tipo pensando assim, sabe, nossa, eu fiz a coisa certa, cara, esses dois aí vão me dar muito orgulho um dia. Uma atitude muito bonita do Garp, muito bacana mesmo. A gente vê ele tendo essa compaixão com esses dois e fez muito bem, né? Porque a gente não viu ainda muita coisa dos dois, mas eu tenho certeza que a gente vai ver muito mais. Talvez o Colby ganhe uma patente muito maior mesmo, vice-almirante, almirante da frota, quem sabe um dia. Eu estou esperando muito ansiosamente para esse dia e esperando também para o dia em que ele se reencontre novamente com o Ruffy, né? Acho que vai ser um momento muito bacana mesmo. Então é isso, meus queridos tripulantes, essa foi a história de capas do Colby e do Helmepo, como que eles encontraram o Garp, o que aconteceu com o Morgan. Se bem que a gente não sabe o que aconteceu com o Morgan, mas enfim, essa foi a história de capas, uma história muito interessante, uma história muito bonita, e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa história de capas. A próxima história de capas eu não tenho certeza de quem que é, mas eu acho que é do Django, que a gente vai ver semana que vem, se tudo der certo e nada der errado. Sexta-feira que vem a gente vai ver a história de capas do Django. E nas próximas sexta-feiras a gente vai ver as outras histórias de capas. Não precisam ficar pedindo, eu vou chegar nas histórias de capas do Ace, da Zepinari e tudo mais. Fiquem tranquilos. Mas então é isso, eu vou ficando por aqui. Como sempre, brigadão pela presença de vocês em mais um vídeo meu. E se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu joinha, me ajudar a compartilhar o vídeo e se inscrever no meu canal caso você seja novo por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!